Olha, a coparticipação, antes de entrar na coparticipação, até eu vou aproveitar um pouco do que você falou, que é sobre Estado e sobre plano de saúde e assistência médica privada, né? Ah, E por favor. odontológico também. Há sempre uma complementação, uma complementaridade, na verdade, entre o SUS e a saúde privada, né? Porque se ouve falar muito assim, é bem tributação, já paga imposto para ter saúde, conforme a Constituição. Ok, nossa Constituição, que foi baseada na Constituição francesa e tal, aquela coisa toda, a gente não entrega muita coisa do que está escrito ali, porque foi Sim, pensado num outro momento e o país não sustentou financeiramente para isso. Né? Questões econômicas à parte, a gente passou por alguns modelos, e foi o momento de entrada dessas operadoras de fora, né? Como Cigna, Aetna e tal, que entraram para cá e que viram que o modelo do SUS nos Estados Unidos lá, vai até um certo ponto e depois se passa para assistência privada, ou se cobra, e lá é muito rígido isso, é diferente do Brasil, que o SUS assume tudo e que agora tem essa questão de reembolso ANS, né? Que aí você, quando tem CPF, o pessoal fala, mas eu uso o SUS. Eu falei, olha, se você tem um plano empresarial, tem lá seus 1.000 funcionários e que seja, 5.000, 6.000, e usam o SUS, isso tudo vai entrar no ressarcimento à agência. Eu falei reembolso, né? Que é mais fácil de entender. Mas sim. tecnicamente é ressarcimento ao SUS, né? E aí ele acha, vou usar aqui o plano tal. Olha, não adianta você ficar usando o SUS, que é mais caro do que a tabela da operadora. Vai aumentar a sua sinistralidade, isso entra para conta. Não adianta. Então, quando a gente fala de PME, é aquele reajuste em carteira e o empresarial, caso a caso. Quando a gente entra no mercado de aquisições, falando da venda e da obrigatoriedade da coparticipação, muitas das perguntas que são feitas aqui para o mercado e pelos clientes minha rede vai ser mantida? Meus atendimentos vão ser garantidos? O pool de risco aí dos contratos coletivos para planos empresariais, os consultores, que você segmentou aí bem, né? Tem aquele que é o vendedor, o consultor, e que não tem um treinamento ali da operadora, né? E que esse nível de profissionalização do nosso mercado ele é necessário. Já tiveram algumas iniciativas nesse sentido que não avançaram por outros conflitos de interesse. Mas quando você fala de plano de coparticipação, isso se tornou praticamente uma obrigatoriedade hoje, né? Porque você tem poucos planos, quanto mais verticalizado, quanto mais você tem um hospital próprio, clínica própria, um direcionamento e uma triagem ali, para aí sim chegar no hospital de grande risco, uma rede negociada, seja um plano de uma seguradora, de operadora cooperativa ou qualquer um que os tenha comprado, digamos assim, né? Que tem ido mais no mercado de assistência privada, a coparticipação, quando você faz uma conta de utilização no ano, que a gente puxa muito de cálculo atuarial, né? Pega lá as premissas estatísticas ali para basear o atuário, você vê que a coparticipação versus o preço sem coparte, quando a gente calcula ali o desconto, ele se torna mais viável do que o preço sem coparticipação, né? Eu vejo duas vertentes, tá, Helios? Assim, eu acho que os descontos que são feitos, uma coisa que eu não entendo, não concordo, pode ser que minha cabeça esteja completamente errada daqui a um ano, dois, cinco, ou na outra vida, eu mude de opinião, é Black Friday para plano de saúde. Isso não existe. Para mim, isso nunca vai existir. Faz Risco não tem Black sentido. Friday. Não faz Exato, não faz sentido. sentido. Eu sempre fui contra essas iniciativas sem demérito, né, quem está fazendo, porque assim, é uma conta que vai chegar para você, é uma venda de curto prazo, a operadora não fica com o cliente, a taxa de permanência dele na operadora diminui. Então, assim, é bom para o consumidor em algum momento, porque o consumidor, o cliente, olha a coparticipação assim, cara, isso é ruim, Daniel, eu não gosto de coparticipação. Eu falei, olha, mas hoje eu não tenho outra opção. Se você quer ir sem coparticipação, você tem que ir para um plano pessoa física de uma operadora verticalizada. Você tem mais de 44 anos, como você tem a Med Senior e a Best Senior aqui no estado, por exemplo, que você tem a Prevent Senior em São Paulo e que a Med Senior e a Prevent Senior atua no Rio de Janeiro, Sim. e que você vai ter oferta para plano pessoa física, que tem outras benesses aí, com a questão de reajuste e tudo, que aí exige um outro tipo de estrutura da operadora. Agora, para o plano empresarial corporativo, a questão da coparticipação, quando a empresa custeia isso e desconta do funcionário, é questão de regular quando tem esse turnover de colaboradores, né? Que chega o extrato depois, ele tem que prever, provisionar um desconto, porque ele desliga e acaba que a empresa assume. Mas a coparticipação, ao meu ver, ela é positiva. Quando ela não é muito ofensiva ou ostensiva ali na sua conta, e quando a tabela é clara, eu vejo que ela é positiva e é produtiva. Vale a pena, porque quando você compara sem o desconto, fica muito mais caro pela estatística de utilização ao ano para o homem
2 consultas, e para a mulher, 4 consultas, e para cada consulta, 2,5 exames. Vamos arredondar para 2 aí, né? Às vezes 2, às vezes 3. Eu acho que ainda vale a pena. É uma solução viável financeiramente, mas eu acho que a coparticipação ela tem que ser mais bem trabalhada, sabe? O cliente precisa entender essas contas, porque na hora que a gente começa a explicar isso aqui, parece que a gente está botando um monte de caraminhola na cabeça do cliente. Mas é aquilo, é atividade financeira. É, No momento que você está transferindo o risco para alguém, é uma atividade financeira. Na hora que você está pegando alguém, que você está pegando, que vai administrar os teus gastos com saúde, é uma atividade financeira. Só que as pessoas não estão acostumadas a falar assim, quantas vezes eu fui no médico ano passado? Eu fui 2 vezes. Aí eu fiz 4 exames. Então, se eu fizesse isso, seria quanto? R$ 400. Legal. Quanto é que eu economizo no final? Porque tem principalmente quem tem plano executivo, eu estou vendo que tem muita gente descendo de nível, aquela coisa do executivo indo para um plano especial. Então, porque eu tinha R$ 200 de reembolso. Você fala, olha, você vai cair para 160 ou vai para 130. O grande problema é o seguinte, você usava a diferença no seu imposto de renda, você vai continuar usando a diferença do seu imposto de renda. Só o que as pessoas estão tentando fazer é o seguinte, se eu colocar uma coparticipação de 30%, vai ser gerado um relatório para você de quando isso for pago, quando isso foi gerado e a data de corte, chega na operadora e da operadora vai para o cliente, e você vai ter poupado esse dinheiro, você pode fazer várias coisas com esse dinheiro. Você pode aumentar o seu seguro de vida. Você pode mudar as características do seu seguro de vida, colocando doenças graves, colocando DIH, colocando DIT. Você pode começar a fazer uma aplicação com esse dinheiro, com essa sobra, num fundo qualquer, que você possa vir a usar, inclusive em despesas hospitalares. Mas aí a gente chega na questão da cultura. Isso é uma discussão muito comum lá fora. Porque aqui não. quando as pessoas começaram, a Prudential começou aquela coisa de life planner, na verdade, o papel do corretor de seguros é fazer esse life planner para você. É chegar para você e dizer assim, olha só, porque lá você tem outros fatores agregados a seguros, como você tem os prestamistas que você tem para pagar os empréstimos, ou pagar a tua casa, ou outra coisa. Então você tem uma estrutura securitária que seguros faz parte da tua vida. Você vê episódio dos Simpsons falando sobre seguro. Aquele Fresh Prince of Bel-Air, do Will Smith, falando sobre seguro. Ele compra um carro, o tio dele fala assim, você não sai daqui sem seguro porque você está em Bel-Air, se você atropelar alguém, ferrou. Então, a gente não tem essa discussão. O que a gente tem é uma discussão, principalmente das pessoas falando assim, plano de saúde é caro, eu não usei, eu tenho que usar. Essa linha de raciocínio ela é absolutamente mortal. Então, quando a gente chega e começa a fazer uma discussão sobre as empresas compactando, ficando menores, e as cooperativas também, porque ninguém entendeu o que a Unimed fez até agora aqui no Rio. E você pergunta para médico, você fala, eu só ouve muitos médicos reclamando. Eu entrei porque tinha um plano de saúde, agora eu faço parte de uma cooperativa. Para que eu faço parte da cooperativa? Para atender um plano que não é mais o meu? E você tem um problema de difusão que é o impacto dentro dessas operações. Porque a área meio vai ser sacrificada. E você não sabe até que ponto eles vão matar essa área meio, que é onde tem um grande custo, porque tua área fim você não pode deixar de pagar, e tua área de venda você não tem que deixar de pagar. Mas o meio se ferra. Então, você começa a ter aquilo que a gente fez, a gente conversou, acho que foi na primeira, não sei se a gente discutiu isso na nossa primeira live, ou a gente discutiu extra live, que é a questão do tipo de atendimento que as pessoas começam a ter, que é o famoso chatbot. Primeiro, a gente falou alguma coisa sobre isso. E a gente começa a ter uns problemas do mercado de saúde ficando cada vez maior, porque ele voltou a crescer pós-pandemia, mas ele cresceu de uma maneira ruim, porque ele cresceu com o envelhecimento da carteira, e não com as pessoas que levaram susto na pandemia, porque as pessoas agora também estão... Porque a gente está num momento também que eu acho interessante. A gente está avaliando o impacto da pandemia. Que passados 3 anos, começam a sair agora os relatórios sobre os remédios, sobre as vacinas, sobre o efeito, que é o normal. Você testa alguma coisa, você tem um histórico que agora a gente está começando a ver. Então a gente começa a ver que alguns sustos que foram dados,
acabou colocando muitas pessoas fora do planejamento de saúde, porque perderam o emprego, porque grande parte do plano de saúde eles são empresariais, e a gente vê que essas pessoas acabaram não voltando ao nível anterior. E a captação financeira voltou pelo envelhecimento do plano e pelos aumentos que a gente teve na carteira envelhecida, principalmente os planos coletivos por adesão. Então, quando a gente estava falando sobre regulação, sobre essas empresas fechando, é horrível que o mercado esteja comprimindo. É horrível. E você tocou em alguns pontos aí que são importantes, né? Envelhecimento de carteira e envelhecimento da população, né? Por exemplo, você tem envelhecimento da carteira da operadora, né? Que é o seguinte: se eu estou perdendo clientes e eu estou reajustando o preço e o poder econômico e aquisitivo das pessoas está diminuindo em função do cenário econômico, seja lá quais sejam os motivos, pandemia, pós-pandemia, tributo, aumento de preço, inflação, né? Aquilo tudo. O que acontece? As pessoas tendem a sair do plano, um mercado novo se abriu de telemedicina, de cartão de desconto, de clínica popular, que começou a pegar. A própria estruturação do SUS, né, em algumas regiões, como você colocou da última live, foi na segunda, que às vezes as UPAs atendem bem a população ali, o SUS atende bem, de acordo com a questão demográfica de cada região. Então, você Sim. tem um acesso menor à saúde privada por questão do poder aquisitivo. E aí você tem o envelhecimento da população alinhado com o envelhecimento de carteira, perda de beneficiários e um aumento de reajuste nos planos empresariais e um teto no plano individual. Isso faz com que as operadoras tenham preços um pouco menos competitivos, mais caros ou uma coparte maior, uma coparticipação, né? Então isso Sim. faz com que essas empresas acabem buscando produtos mais em conta, mais baratos, até público de classe A e B. Você começa a ver uma procura de pessoas que ficam, eu sinto até um certo, digamos assim, um certo embaraço da pessoa na hora que quer fazer isso, e que não é problema algum, porque se a gente olhar friamente para o plano de saúde, cara, você tem que ter um alto custo ali coberto, né? O ideal é que nas operadoras não tenha coparticipação em eventos de alta complexidade de internação em hospitais, né? A não ser que seja um plano hospitalar, mas a parte ambulatorial aí para quem está assistindo é consulta e exame, resumidamente, né? Que ali tem medicamento, tem OPME, tem MATMED, que eles chamam lá dentro da operadora dessa forma. Então, quando você não tem a participação em eventos hospitalares, isso fica menos ofensivo para o consumidor e vai para a parte ambulatorial. Mas alinhando tudo isso, você olha para o mercado de aquisições aí que o pessoal tem vindo e você vê empresas que não são do segmento, precisando ter um tempo de vivência naquele segmento para almejar aquele resultado, que vão na verticalização, ou seja, eu tenho um hospital que é meu, eu tenho uma clínica que é minha, um grupo de clínicas, isso aqui dá certo. Elas apostam muito nesse sentido, né? Nessas aquisições, as grandes aquisições foram nesse sentido, e as operadoras que cresceram também novas conseguem sustentar dessa forma, com recursos próprios, não com uma rede totalmente aberta. Por quê? Chega um ponto que a ANS, na regulação das operadoras, como tudo é cruzado hoje, né? Imposto de renda, você pega lá a declaração, tudo isso é mapeado na Receita, até os investimentos em marketing, tudo isso a operadora é obrigada a declarar nos seus balanços também, que são públicos. Então, há um cruzamento dessas informações, mas você, do outro lado, você tem uma negociação com a rede credenciada, que em alguns momentos ela fica complicada, porque você tem glosas lá, né? Aquela coisa que, peraí, você me cobrou isso aqui, mas você não usou. Isso aqui você está me cobrando 2 a mais, 3 a mais. É um item um pouco polêmico que aí precisa ouvir mais o lado da operadora, que não é só uma defesa nossa da operadora, é uma defesa do entendimento desse mercado que é necessário, mas você vê que não se avança muito porque regula um lado, mas não está olhando o outro. Eu acho que tem que olhar o outro lado também da rede, que eu sei que é muito complicado, mas esse lado é que equilibra para o consumidor essa oferta de preço, que a operadora vai justificar com relação a essa questão empresarial, que ainda se sustenta pela concorrência. Mas numa concentração de mercado, se você chegar a poucas operadoras ofertando isso, ainda mais quando você olha regiões, é necessário que a agência olhe, junto com a Anvisa, desenhe algo do tipo, para olhar esse outro setor também para equilibrar a conta. Porque hoje ainda tem concorrência para você, a operadora, ter o receio de perder um cliente. Peraí, eu estou perdendo uma empresa de 5 mil vidas aqui, não dá. Deixa eu rever o preço aqui, estou perdendo minha carteira de PME aqui, deixa eu rever o índice aqui da carteira para não perder para o concorrente. Tem aniversários de operadoras aí anuais que são alinhados ali, né? Ele reajusta um pool de empresas, mas é sempre na mesma data. Aqui, no Espírito Santo, as operadoras
correram para a mesma data, que é novembro, né, praticamente, onde se negocia o pool, né? Que aí você tem ali, todo mundo fica esperando o outro dar o reajuste. Espera aí, quanto você vai dar, quanto vai dar, já saiu a tabela, já não saiu. Então você acaba fazendo esse tipo de ajuste. Mas vai chegar um momento que a agência precisa se aliar a outros órgãos de saúde que sejam a Anvisa, com o SUS e tudo mais, para poder integrar isso, para poder olhar o outro lado da moeda que gera impacto aqui na regulação e na oferta de preços também, né?